Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Essa é uma semana crucial aqui para a nossa realidade brasileira, uma vez que várias coisas importantes serão decididas nesses próximos dias, né? Tem a questão lá do Tribunal Superior Eleitoral, da chapa Bolsonaro-Mourão, tem as questões relacionadas às notícias falsas, seja o projeto de lei, seja o inquérito, então coisas muito importantes para acontecerem, né? E a gente fica pensando, né, como é inusitada essa questão, uma vez que a Constituição nos diz que todo poder emana do povo, né, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio dos seus representantes eleitos, né? Então a gente vota nos representantes eleitos para que eles, lá em Brasília, criem leis e lutem a favor da pauta que eles apresentaram e que foi a base do nosso voto, né? E aí a gente elege os representantes, só que aí eles chegam lá e a gente fala, ó, então é o seguinte, a gente está em pauta aí a questão aí do assunto tal. Eu quero que você vote contra esse assunto. Ele fala, não vou votar a favor porque não é do meu interesse. Então é incrível, né? Eles estão lá para representar o povo, a gente vota neles para nos representar, pede para que eles votem a favor ou contra determinada coisa, e eles falam, não, porque isso aqui não será bom para mim, ou para minha causa, ou para meu projeto pessoal, né? Então realmente é um negócio impressionante a gente constatar isso, né? Não é novidade, mas cada dia mais a gente vê como é que é essa dinâmica, né? E curiosamente esses assuntos eles não são decididos ex nihilo, ou seja, do nada, né? São assuntos que vêm internacionalmente. De repente surge a pauta, vamos falar sobre determinado assunto, né? Vamos legalizar não sei o que, vamos aprovar tal. Aí você vê o mundo todo tratando do assunto ao mesmo tempo, ou seja, tem uma fonte de onde esses assuntos vêm vindo, né? Geralmente vem da ONU, vem de comissões nesse sentido, ou das grandes fundações e tal. Então, pessoal, isso que a gente está vendo o mundo afora, né? O cerceamento das liberdades individuais, né? A questão da opinião sendo combatida, né? Sendo criminalizada, né? A própria opinião, a patrulha do pensamento, né? Daqui a pouco eles vão querer estar lendo a mente da pessoa para saber se ela está pensando alguma coisa, né? A pessoa não pode falar mais, né? Que o pensamento está sendo cerceado e daqui a pouco ela não vai poder, né, nem ter vontade própria, né? Daqui a pouco eles vão falar que vocês são todos não essenciais, por isso vocês não têm direito a nada, né? Então essa ideia de essencial também realmente é impressionante, né? Lembra aquele filme O Homem Obsoleto, né? Que o cara foi qualificado como obsoleto, ou seja, você não serve para nada, você não tem direito a nada, você está excluído da sociedade. Isso é um movimento que a gente sabe que já estava, né, meio que organizado, né? Já vem se falando há muito tempo sobre isso, sobre o perigo, a perda das liberdades individuais. Isso que a gente está vendo no Brasil é um movimento internacional, basta você ver o que está acontecendo hoje no mundo todo ao mesmo tempo, tá? Porém, nós temos alguns lampejos de esperança, tá? Temos alguns lampejozinhos. Por quê? Recentemente, na última sexta-feira, para ser mais preciso, o último dia 5, foi criado um grupo formado por políticos de 8 países, liderados pelos Estados Unidos, né? Eles estabeleceram um acordo de parlamentares com o objetivo de resistir ao crescente controle da China no cenário global, né? Principalmente nas áreas de comércio e segurança. Esse grupo recebeu o nome de Aliança Interparlamentar sobre a China, né? Esse anúncio ele chegou no momento em que os Estados Unidos estão buscando criar essa frente internacional para oferecer uma alternativa a cada vez maior influência oriental no cenário econômico e diplomático internacional, tá? Os outros países que compõem esse grupo são a Alemanha, Reino Unido, Japão, Austrália, Canadá, Suécia, Noruega e também membros ali do Parlamento Europeu. A proposta, segundo o próprio documento deles, é construir, abre aspas, construir respostas apropriadas e coordenadas e ajudar a criar uma abordagem proativa e estratégica em questões relacionadas à política internacional chinesa, tá? Entre os líderes do grupo estão ali o senador republicano Marco Rubio, o senador democrata Bob Menendez, o ex-ministro da Defesa japonês Gen Nakatani,
a Miriam Lexman, que é da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Europeu, e o conservador britânico Ian Duncan Smith, que é membro do Parlamento Inglês. Esses representantes que eu citei aqui figuram ali como co-presidentes desse grupo. Lá no Twitter, o senador Marco Rubio ele escreveu o seguinte, abre aspas, a China, sob o comando do Partido Comunista Chinês, representa um desafio global, tá? Por isso, essa aliança argumenta que os países que tentam fazer frente à expansão deles acabaram agindo sozinhos, né? O que dificulta em muito o trabalho também porque há consequências econômicas grandes, né? Por exemplo, as ações de Donald Trump que buscava alterar os critérios de relacionamento comercial com eles deram início a uma longa disputa comercial cujas consequências acabaram afetando todo o planeta. A Austrália, por exemplo, né, tentou fazer cobrança sobre a atual crise sanitária e acabou vendo a criação de novas taxas sobre a cevada e também medidas contra alguns dos seus frigoríficos ali, atrapalhando a exportação que é tão importante para a economia australiana. No Twitter, o parlamentar britânico Smith ele escreveu que chegou a hora dos países democráticos se unirem numa defesa comum dos nossos valores compartilhados. Ou seja, a questão das liberdades virou, quem diria, né? Em 2020 a gente está tendo que lutar em favor das liberdades. E não é uma luta local brasileira, é uma luta internacional. E os jogadores dentro desse tabuleiro aí estão jogando dentro do cenário internacional. E a gente mata essa charada vendo quem está se alinhando com quem, né? Enquanto o governo federal brasileiro está se alinhando com o Trump, a gente tem alguns governos estaduais e municipais se alinhando, né, com o outro time. E por aí a gente tira essa média aí para ver quem é quem. E aí, pessoal, cabe a nós torcermos aqui, orarmos, né, em favor da manutenção do nosso direito de ir e vir, da manutenção do nosso direito de expressar nossas opiniões, que se alguém expressar alguma opinião que se tem algum problema jurídico, que seja averiguado, mas não havendo uma espiral do silêncio, né, para fazer referência ao livro da Elizabeth Noel Neumann, e nem também com uma patrulha do pensamento, né, uma patrulha ideológica como a gente está vendo acontecer, o que é impressionante vermos isso em 2020, né, uma vez que já passamos várias experiências negativas aí na história recente e infelizmente parece que estamos caminhando no mesmo sentido, tá? A diferença agora é que a internet ainda é um meio que permite a comunicação das pessoas e as pessoas, em geral, estão mais esclarecidas, né? Tem mais acesso à informação. O problema é a intimidação que vem, que faz com que as pessoas ficam receosas de expressar sua opinião sobre as coisas, opiniões assim dentro da legalidade, dentro do espírito democrático, nem isso está sendo aceito mais, tá? Então, é uma semana que eu convido vocês para a gente orar pelo Brasil, tá bom? Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenha que é bom. Se você quiser ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, que é o Direto do Bunker, que sai à noite, todos os dias, né? A gente faz ali estudos sobre a história bélica, né? História militar, a gente faz estudos sobre o cenário global, né? Estudo de geopolítica. A galera tá gostando muito, então fica o convite, primeiro link aqui embaixo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenha que é bom. Valeu!